favor, Jeremias 38, diga glória a Deus. O verso é o de número 3. O verso é o de número 3 que diz assim: assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos dos reis da Babilônia. E ele tomará, e disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade, e a mão de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras: porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que está no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Repita comigo, diga: no calabouço não havia água, senão lama, e Jeremias atolou-se sob a lama. Senta adorando o nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Se você parar, eu paro. Se a unção não sair daqui, vai vir dali, vai dar certo, em nome de Jesus. Pode ficar um pouquinho mais alto, não me atrapalha. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. E os versículos que nós acabamos de ler, trata-se a saber acerca do servo de Deus por nome Jeremias. Eu acredito que esta história é bastante conhecida da igreja do Senhor. Sabemos que quem está chamando Jeremias a uma grande obra, no capítulo de número 1, é o próprio Deus. A Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor. A palavra de Deus veio ao coração de Jeremias. Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote. Quando eu olho para esta referência bíblica, eu entendo que Jeremias, ele está sendo preparado para ser um grande sacerdote na presença de Deus. Pois, à luz da Bíblia, eu percebo que existe uma grande diferença em ser sacerdote e em ser profeta. Sacerdote é aquele que recebe a mensagem do povo e apresenta para Deus. Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e entrega para o povo. Perceba que o cenário que os filhos de Israel estão vivendo é um cenário onde eles estão caminhando de passos largos para longe da presença de Deus. Eles estão adorando a deuses estranhos, eles estão se curvando diante de Baal, eles estão se curvando diante de deuses que têm olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem pés, mas não anda, que tem mão, mas não apalpa. E é nesse cenário aqui que Deus vai mudar totalmente a história deste jovem. Em vez de ser sacerdote dentro da sua casa, ele vai ser profeta diante da sua presença. E é nesse cenário aqui aonde Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que formasse no ventre, eu te conheci.
e eu te consagrei por profeta na minha presença. É neste momento aqui que Jeremias ele quer recuar, porque coisa boa nesta época aqui é ser sacerdote na presença de Deus. Por quê? Porque sacerdote é o que recebe as causas do povo e apresenta para Deus. Profeta é o que recebe a mensagem de Deus e entrega para o povo. Nós sabemos que toda vez que Israel estava vivendo um momento crítico, Deus levantava um profeta na sua presença. E coisa difícil naquela época era ser profeta, porque nem sempre ser profeta e falar aquilo que Deus manda era motivo de alegria para o povo e era motivo de ser aplaudido. Você vai ver Elias entregando uma mensagem profética, e após a mensagem profética tem uma nação inteira querendo arrancar a sua cabeça. Você vai ver João Batista sendo uma voz profética e perdendo a sua cabeça. Você vai ver por diversas vezes, toda vez que Deus levantava um profeta de verdade, uma nação inteira querendo arrancar a sua cabeça. É por isso que Jeremias quer recuar, é por isso que Jeremias quer retroceder. Mas sabe o que eu acho lindo? É Deus olhando para Jeremias e dizendo: não temas, Jeremias, diante deles, porque aonde eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu mandar você falar, você vai falar. Oh, glórias a Deus. Eu te escolhi, Jeremias, eu te chamei, Jeremias, e as nações te dei por profeta. Jeremias ele carrega duas mensagens consigo. A primeira mensagem, Deus olha para ele e diz: te levantei para edificar e para plantar, e também te levantei para destruir e para arrancar. É as duas mensagens que Deus coloca sobre este profeta. Mas de uma certeza, Deus olha para ele e diz: Jeremias, diante de tudo que você está vendo, o que é que você vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus olha e diz: viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra. Sabe o que é bom ser profeta na presença de Deus? É porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: pastor, eu ouvi uma palavra profética, mas ela ainda não se cumpriu. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque se foi Deus que falou, Deus é fiel para cumprir. Só eu acredito, ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Jeremias é vocacionado como profeta, porém a mensagem de Jeremias é muito dura. A mensagem de Jeremias é pesada. Por quê? Porque o povo está caminhando a passos largos para longe da presença de Deus. E é nesse cenário que Jeremias começa a pregar. E qual é a mensagem de Jeremias? Jeremias olha para o povo e diz: é melhor vocês se entregarem, porque Deus já decretou uma sentença contra vocês, e está vindo um reino por aí que vai levar todo mundo cativo. Quem quiser viver, que se entregue, ou então irá morrer, porque a vossa vida será por despojo. Quando Jeremias entrega a mensagem, o texto diz que ele escreve um rolo. Alguém lê o rolo e diz: não gostei do que eu li. Alguém apresenta diante dos sacerdotes daquela época, eles dizem: não estou gostando do que eu estou lendo. Não é melhor nem mostrar para o rei. Mas quando eles mostram o rolo para o rei, o texto diz que o rei lê aquele rolo e lança o rolo de Jeremias no fogo. Eles estavam querendo calar aquela voz profética. Eles agora
estão querendo arrancar a cabeça de Jeremias. Então eles vão liberar uma palavra dizendo: Jeremias, é melhor você mudar a mensagem, é melhor você mudar o sermão, porque o reinado inteiro está querendo arrancar a tua cabeça. Só que Jeremias olha para aquele cenário e diz: a mensagem vai continuar como ela é, como ela é, como ela é. Irmão, não tem como correr. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: o caminho continua estreito, a porta continua estreita, que leva à salvação. Jeremias não muda a mensagem por causa da sua mensagem. Eles vão querer arrancar a cabeça do profeta, eles vão querer matar o profeta. E a Bíblia Sagrada diz que eles agora vão até o rei e diz: olha as palavras que Jeremias está entregando aí. Está desfalecendo o coração de todo o povo, está desfalecendo o coração de todo o exército. É melhor pegar e calar a boca deste profeta. Aí o rei olha e diz assim: eu não posso fazer nada mesmo contra vocês, então vocês podem fazer o que vocês quiserem contra Jeremias. Aí a Bíblia diz que eles pegam Jeremias, amarram Jeremias em algumas cordas e desce para o mais profundo daquele poço. Jeremias está no fundo do poço. Aí sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que naquele poço não havia água senão lama. E a Bíblia é categórica em dizer que Jeremias atolou-se na lama. Jeremias está impossibilitado de se mover, de se mover, de se mover. Por quê, pastor? Porque ele está atolado na lama. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? Que é nesse cenário aqui que Jeremias vai ter só uma opção. Pastor Daniel, qual é a opção que Jeremias vai ter? A única opção que ele vai ter é olhar para cima, é olhar para o alto, é olhar para cima, é olhar para o alto. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer para alguém: ei, o teu socorro vem do alto, do alto, do alto. Jeremias está no fundo do poço. A Bíblia é categórica em dizer que ele atolou-se na lama. E quem nunca ouviu esta expressão, irmão, fundo do poço, ou quem nunca viveu esta expressão na sua vida, fundo do poço, perceba que Jeremias está no fundo do poço e Jeremias atolou-se no fundo daquele poço. Por que que eles jogaram Jeremias no fundo do poço? Primeiro, eles querem calar a voz profética de Jeremias. Agora eu quero ver, irmão, quem é que consegue calar a voz profética de alguém. Eu quero ver, irmão, quem é que consegue calar a adoração de alguém. Tentaram calar aquela mulher cananeia, mas a Bíblia diz que quanto mais alguém mandava ela se calar, ela gritava mais alto, ela gritava mais alto. Tentaram calar a voz de Bartimeu, mas a Bíblia diz que quanto mais tentaram calar, Bartimeu gritava mais alto. Caim ficou tão zangado com a adoração de Abel, que a Bíblia diz que ele mata o seu próprio irmão. Deus apresenta e diz: o que você fez com o teu irmão? Porque o sangue dele clama, o sangue dele clama, o sangue dele clama. O grandão está na casa e está dizendo: vão fazer de tudo para tentar te calar, mas ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu quero ouvir a tua adoração neste lugar. Eles lançam Jeremias dentro do poço. Para quê, pastor? Para tentar calar a boca do profeta, para tentar calar a voz profética de Jeremias. Oh glória, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O segundo motivo que eles lançam Jeremias dentro daquele poço é para tirar a sua própria vida, é para tirar a sua vida mesmo. Eles lançam lá para que ele morra. Só que o texto sagrado diz que algo está acontecendo a favor deste profeta. A terceira coisa que eles fazem, jogando Jeremias no fundo daquele poço, é para que Jeremias seja esquecido. É para que Jeremias não seja lembrado. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está vivendo, já viveu esta expressão fundo do poço. Quando a gente chega no fundo do poço, alguém diz: não tem mais jeito.
Alguém diz: não tem mais solução. Alguém diz: acabou. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer para alguém: o fundo do poço não é o final da tua história. O fundo do poço não significa que tudo acabou para você. Pastor Daniel, me prova na Bíblia Sagrada para me crer. Quem é que não se lembra de José? A Bíblia diz que José foi lançado no fundo do poço. Parece que eu vejo alguém passando, irmão, deixa eu conjecturar, olhando e dizendo: José, quem te jogou dentro deste poço, rapaz? Que inimigo cruel foi esse? Parece que eu vejo José respondendo: quem me lançou dentro do poço foi Simeão, foi Levi, foi Judá, foi Zacar, foi Dan, foi Naftali, foi Gade, foi Azé. Parece que eu vejo alguém perguntando e dizendo: como é que você conhece o nome dos teus inimigos que te jogou dentro do poço? Parece que eu vejo José dizendo: eu só sei o nome deles porque não são os meus inimigos, são os meus próprios irmãos. Me jogaram aqui para que eu morresse, mas enquanto José estava no fundo do poço, Deus já estava movimentando o céu. Deus já estava movimentando o céu. Eu vou profetizar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: o céu está se movimentando ao teu favor esta noite. Tem alguém que pega essa palavra? Então olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, viu? Diga para ele: esse poço não é o final da tua história, porque o céu já está se movimentando. A mesma corda que usaram para colocar José no fundo daquele poço é a mesma corda que eles vão usar para tirar José para fora, para tirar José para fora, para tirar. Até alguém que pega o poder dessa palavra. O que é que fizeram com Jeremias? Jogaram no poço. Jeremias atolou-se na lama. Só que é nesse cenário aqui que o texto sagrado diz, irmão, que apresenta-se um personagem aqui. Qual é o nome do personagem, pastor? É Ebed-Meleque. E quando Jeremias está no fundo do poço, Ebed-Meleque vai até a presença do rei. Ele olha para aquele cenário e diz: o que fizeram com Jeremias não é certo. O que fizeram com Jeremias é errado, porque lançaram Jeremias no fundo do poço para que ele seja esquecido. Lançaram Jeremias no fundo do poço para que ele morra, porque não há pão na cidade, ele vai morrer de fome. Só que Ebed-Meleque está intercedendo pela vida de Jeremias. Enquanto Jeremias está no fundo do poço, quem sabe olhando para aquele cenário e dizendo: é o final da minha carreira. Quem sabe Jeremias no fundo do poço, ele vai olhar para aquele cenário e vai dizer: não tem mais jeito para mim, está tudo acabado. Só que enquanto Jeremias está no fundo do poço, a Bíblia diz que o andar de cima está em movimento. Está em movimento. Eu vou profetizar isso aqui para quem tem mão levantada nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: o céu está em movimento para você. O céu está em movimento para tua casa. O céu está em movimento para o teu casamento. O céu está em movimento para o teu ministério. O grandão me trouxe aqui nesta noite para alegrar o coração de alguém, dizendo: fica tranquilo, porque o céu já está se movimentando. Ebed-Meleque aqui, irmão, não é o Espírito Santo, mas Ebed-Meleque aqui aponta, tipifica para a presença do doce Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito, ele clama com gemidos inexprimíveis pela minha vida e pela tua vida, pela minha vida e pela tua vida, pela minha vida e pela tua vida. Quem pega o poder dessa palavra? Ebed-Meleque intercede pela vida de Jeremias. O rei olha para Ebed-Meleque e diz: pode fazer o que você quiser. Vai lá, separa 30 homens e tira Jeremias de dentro daquele poço. O texto sagrado diz que a ordem do rei é: desce por debaixo da tesouraria. Irmão, o lugar que tinha ouro, a tesouraria. O lugar que tinha prata, a tesouraria. O lugar que tinha bronze, a tesouraria. Só que o rei olha para
Ebed-Meleque e diz: vai por debaixo da tesouraria. E o que é que tem debaixo da tesouraria? Tem pano velho e tem pano roto. Tem pano velho e tem pano roto. Quem sabe alguém vai olhar para aqueles panos velhos e rotos, vai dizer: para que vai servir esse tanto de trapo velho e de pano roto? O Deus que eu sirvo é assim, irmão. Alguém olha e diz: esse aí não presta para nada. Aí ele olha e diz: para mim presta para alguma coisa. Alguém olha e diz: esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Ele olha e diz: esse aí vai muito longe, porque eu vou colocar dentro dele a minha presença. Alguém olha e diz: para mim não serve. Ele olha e diz: para mim serve. Alguém olha e diz: esse aí eu não vou dar oportunidade. Deus olha e diz: é esse aí que eu vou levantar nas nações. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, eu ainda sou aquele que pega o pobre do pó do monturo, levanto na minha presença e coloco para assentar entre príncipes. É para ir aonde, rei? Vai debaixo das tesourarias. E o que é que tem debaixo da tesouraria? Tem pano velho e pano roto. Esse é o Deus que eu conheço. Pastor Daniel, que Deus é esse? O Deus que usa coisas pequenas. O Deus que usa coisas pequenas. Eu vou profetizar isso aqui na vida de alguém. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está dizendo: pastor, Deus não vai me usar não, porque eu sou muito pequeno. Eu vim aqui nesta noite liberar esta palavra para alguém, dizer: o Deus que eu sirvo é o Deus que usa coisa pequena. Porque a Bíblia diz que o menino se apresenta. O que é que o menino tem? A Bíblia diz que só tem 2 pães e 2 peixinhos. Na mão do menino, coisa pequena. Na mão do menino, coisa insignificante. Na mão de Jesus, multiplicação, multiplicação, multiplicação. Na mão de Davi é apenas uma pedra. A Bíblia diz que Davi lança a pedra e apenas uma pedrada o gigante tomba. Oh, glória. Deus que usa coisa pequena. O que é que tem na mão de Sansão? Na mão de Sansão tem apenas uma queixada de jumenta. Só que a queixada de jumenta faz com que 1000 homens tombem diante de Sansão. O que é que Raabe tem? Raabe, ela tem apenas um fio de escarlate amarrado na janela. Através daquele fio, Deus deu livramento para ela, para a casa dela e para toda a sua parentela. O que é que a viúva tem? Apenas uma botija de azeite. A Bíblia diz que o azeite multiplicou. Ela pagou a dívida e viveu do resto. O grandão me trouxe aqui nesta noite para dizer: eu sou o Deus que usa coisa pequena, coisa pequena, coisa pequena, diz o Senhor dos Exércitos. Desce até lá. E o texto diz que Ebed-Meleque, ele pega aqueles trapos velhos. Alguns estudiosos dizem que Ebed-Meleque pega aqueles trapos velhos e deita sobre o azeite. Por quê, pastor Daniel? Porque Jeremias, quando foi amarrado naquelas cordas e descido naquele poço, machucou. Eu não sei se tem alguém aqui que já puxou água no poço, já tirou água em poço. Existem 2 formas: a manivela, que era mais fácil, e na carretilha, que era mais complicada. Porque às vezes quando você estava ali já puxando a 25ª lata de água, você já estava tão mal acostumado com aquela corda que de repente você solta. E ficava aquele monte assim do lado, ela passava na perna, onde ela passava ela feria. Às vezes você tentava segurar com as mãos, cortava as mãos. Agora pense comigo, Jeremias sendo amarrado naquelas cordas e descendo naquela cisterna. Aquelas cordas machucaram Jeremias, aquelas cordas feriram Jeremias. Mas a Bíblia diz que o rei dá uma ordem dizendo: vai lá e busca trapos velhos. O texto diz que Ebed-Meleque pega aqueles trapos velhos e deita no azeite, deita no óleo. Porque o óleo naquela época era usado para curar as feridas. Aí a Bíblia diz que Ebed-Meleque olha para Jeremias no fundo daquele poço e diz: Jeremias, pega os trapos velhos e rotos e coloca debaixo das tuas axilas. Para quê, pastor? É porque Deus estava curando Jeremias, é porque Deus estava sarando Jeremias, é porque Deus estava curando Jeremias. Porque quando alguém, irmão, vai para o fundo do poço, ele nasce uma revolta dentro do coração. E se Deus tirar alguém do fundo do poço
da mesma forma que ele desceu, ele vai continuar sendo uma pessoa soberba, ele vai continuar sendo uma pessoa arrogante, ele vai continuar sendo uma pessoa doente. Deus não vai tirar alguém doente do fundo do poço para que ele permaneça doente. Pastor Daniel, o que é que Deus vai fazer? Deus vai tirar do fundo do poço, mas vai curar tuas feridas, vai curar tuas emoções, vai curar a tua alma. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou descendo com cura. É alguém que acredita, ou sou eu acredito no poder dessa palavra? Então olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus está descendo com cura na tua alma nessa noite. Oh glória! Deus está descendo com cura aqui nessa noite, oh glória! Deus vai curar as emoções de alguém. Deus vai curar os sentimentos de alguém. Deus vai curar a alma de alguém. Deus vai sarar tuas feridas nesta noite, oh glória. Quem disse que você vai morrer no fundo desse poço? Quem disse que você vai morrer nesta situação adversa? Quem disse que você vai morrer nesse processo? O grandão está na casa e está dizendo: olha para cima nesta noite, porque já tem alguém lançando as cordas para te resgatar. Já tem alguém lançando as cordas para te resgatar. Já tem alguém lançando as cordas para te resgatar, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória! Que Deus levante nesta noite, irmãos, homens e mulheres como Ebed-Meleque, porque Ebed-Meleque se lembrou do profeta. Ebed-Meleque colocou na balança e disse: o que fizeram com o profeta não é justo. E ele teve coragem e atitude de interceder pela vida de Jeremias. Que Deus levante neste lugar intercessores. Que Deus levante homens e mulheres, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tive uma experiência muito forte esses dias. Há uns 4 meses atrás, eu estava andando com um amigo e de repente tinha um rapaz, morador de rua, usuário de droga, e ele parou na minha frente. E o amigo meu estava comprando um espelho, e ele entrou lá para dentro para comprar um espelho, e tinha um espelho do lado de fora. E esse morador olhou para aquele espelho e disse: alguma vez você já olhou para o espelho e não era a imagem que você queria ver? E eu disse: não. Ele disse: pois é, a imagem que eu estou vendo nesse espelho não é a imagem que eu queria ver. E eu olhei para ele e disse: por que você não sai dessa situação? Se levanta diante da presença de Deus e vive uma nova história. Eu olhei para ele e disse: por que você não faz como filho pródigo? Porque ele disse: levantar-me-ei e ter com meu pai, porque na casa do pai há abundância de pão. Ele olhou para mim e disse: pão? Quem está na vida que eu estou come até lixo. Quem está na vida que eu estou mexe o lixo, procura dentro do lixo e se alimenta de lixo. Por um minuto ele me calou. Eu fiquei sem palavras, mas o Espírito Santo de Deus sempre tem uma palavra amiga. O Espírito Santo de Deus sempre tem uma resposta boa. Quando eu olhei para ele, eu disse: está certo, meu filho. Mas se eu te disser que quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, a última coisa que o pai deu para ele foi pão. Porque quando ele retorna, o pai olha para aquele cenário e diz: trazei depressa a sandália e coloca nos pés. Por quê? Porque aquele menino estava vivendo como escravo. O pai olhou e disse: a partir de hoje tu nunca mais serás escravo. Coloca a sandália nos pés. O pai olhou para ele e disse: trazei depressa o anel e coloque sobre o seu dedo. Por quê, pastor? Porque quando ele saiu da casa do pai, ele perdeu a sua identidade. Mas quando ele retornou, o pai olhou e disse: eu vou restituir a tua identidade, o teu nome. O pai olhou e disse: trazei depressa a vestimenta
vestimenta e vestilho. Por quê? Porque ele estava cuidando de porco. A vestimenta estava toda suja, mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai deu uma vestimenta nova. Uma vestimenta nova. Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa palavra. Quando eu disse essa palavra, ele disse: gostei, pastor. Eu acredito, pastor. Eu olhei para ele e disse: quer ir para uma casa de recuperação? Quer mudar de vida agora? Ele disse: eu vou. Mandamos ali para o estado do Piauí. Ele ficou lá só 3 meses, irmãos. Ele disse: eu quero voltar. Eu vou congregar na tua igreja e vou servir a Deus em espírito e em verdade. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando intercessores aqui nessa noite. Eu estou levantando homens e mulheres, irmão, que não vai deixar o seu amigo para trás. O louvor pode adorar um hino. Os levitas da casa podem vir adorar. Se coloque sobre os teus pés. Só você continua um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho mais. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: nessa noite Deus está levantando pessoas que não vai deixar o seu amigo para trás. Pastor Rangel, é isso. Que Deus abençoe a sua vida. No meio de uma guerra, um soldado olhou para o seu capitão e disse: capitão, permissão para voltar, porque um dos nossos está no campo de batalha. O capitão olhou e disse: à altura do campeonato, o nosso amigo já morreu. Não vai valer a pena você voltar e arriscar a sua vida. Aquele soldado bateu continência mais uma vez e disse: capitão, permissão para voltar. O capitão olhou e disse: permissão concedida. Aquele soldado com alegria no coração voltou, arriscando a sua própria vida. No meio daquela batalha, o seu amigo estava caído no chão e ferido. Ele colocou sobre os ombros e foi retornando. E foi retornando. E foi retornando. Quando ele estava perto do seu acampamento, uma bala perdida acertou a cabeça do seu amigo e morreu. Quando ele entrou dentro daquele acampamento, o capitão olhou e disse: eu não te falei, soldado, que não ia valer a pena? Aquele soldado bateu continência e disse: capitão, com todo respeito, já valeu a pena, já valeu a pena. O capitão olhou e disse: eu não estou entendendo nada, o nosso amigo está morto. Como assim valeu a pena? Ele disse: capitão, ele está morto, é verdade, mas quando eu voltei no campo da batalha, ele estava caído no chão. Quando ele me viu, ele ainda estava vivo, as lágrimas rolavam no rosto, e ele gritou em alto e bom som dizendo: eu sabia que você ia voltar, eu sabia que você ia voltar, eu sabia que você ia voltar. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando intercessores que vai voltar para resgatar quem está caído. Só eu acredito, ou tem alguém comigo nessa noite? Assim como Deus usou Ebed-Meleque para resgatar Jeremias, o seu profeta, Deus vai usar você para resgatar alguém que está caído, alguém que está se lamentando da vida, alguém que está vivendo o pior momento da vida. O grandão está na casa e está dizendo: é você que eu vou usar, esta igreja que eu vou usar, é esses levitas que eu vou usar, é os pregadores desta casa que eu vou usar, é os pastores desta casa que eu vou usar. Pode adorar, pode adorar. Ela é bacana, Súria. É delebaia, céu é caminaia.